Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu me chamo Rafael, tenho 34 anos e até hoje, quando passo por qualquer posto de estrada à noite, sinto um aperto no peito. Aconteceu em junho do ano passado, na BR-116, sentido sul, entre São Paulo e Curitiba. Eram umas 13h17 da manhã. Eu tinha saído tarde de uma reunião em registro e o ponteiro da gasolina estava piscando fazia uns 40 quilômetros. A chuva fina deixava tudo borrado. Vi o letreiro azul e vermelho de um posto Shell pequeno, daqueles antigos, com apenas 4 bombas. Parecia quase vazio. Só um caminhão-baú parado no escuro, sem ninguém por perto. Parei na bomba número 2. O atendente saiu da lojinha arrastando os chinelos. Era um cara magro, uns 40 e poucos anos, cabelo oleoso colado na testa. Ele não olhou na minha cara. Só murmurou completo e começou a abastecer. Enquanto o combustível subia, eu desci para esticar as pernas. O ar estava gelado e cheirava a diesel e terra molhada. Notei que a câmera de segurança acima da bomba estava com o fio cortado, pendurado. Achei estranho, mas estava cansado demais para ligar. Entrei na lojinha para pagar e comprar um café. O lugar era iluminado por fluorescentes velhas, 2 delas piscando. Tinha um cachorro vira-lata deitado no canto, mas ele não mexeu o rabo quando entrei. Só ficou me olhando com os olhos arregalados, tremendo. O atendente entrou atrás de mim e foi para trás do balcão. Foi aí que reparei nas mãos dele, tremiam enquanto pegava o cartão. E tinha uma mancha escura na manga da camisa azul, quase preta. Parecia sangue seco. Tá tudo bem, irmão? Perguntei, tentando ser cordial. Ele não respondeu. Só passou o cartão e me devolveu com os olhos baixos. Quando peguei o comprovante, ele sussurrou, quase sem mover os lábios. Não olha para trás. Pega o carro e vai embora agora. Meu sangue gelou. Olhei pro espelho de segurança do teto e vi. No corredor dos congelados, um homem alto de jaqueta preta estava parado entre as prateleiras. Ele não estava olhando produto nenhum. Estava olhando para mim. Tinha uma faca grande na mão, colada contra a perna. O cachorro começou a ganir baixo. Eu fingi que não vi, peguei o café e saí caminhando o mais normal possível. Quando cheguei na porta, escutei o atendente dizer em voz alta, forçada: "Boa viagem, senhor." Entrei no carro. A trava automática fez clac. O tanque ainda estava aberto. O atendente não tinha colocado a tampa. Liguei o motor com a mão tremendo. Foi quando vi pelo retrovisor. O homem da jaqueta preta saiu da lojinha. Atrás dele, outro cara apareceu, vindo do banheiro. Os dois vinham na minha direção. Pisei fundo. O carro derrapou no asfalto molhado, mas arrancou. Olhei pelo retrovisor e vi o atendente sendo puxado para dentro da lojinha pelo pescoço. Ele nem gritou. Dirigi uns 15 quilômetros em pânico, coração saindo pela boca. Só parei num posto grande, daqueles com restaurante 24 horas e seguranças. Contei tudo pro gerente. Ele chamou a polícia. A polícia foi até o posto. Encontraram o atendente morto dentro do banheiro masculino, degolado. O sangue era dele, a mancha que eu tinha visto na manga. Os bandidos tinham chegado umas 2 horas antes, matado ele, e estavam esperando mais vítimas. O caminhão-baú que eu vi parado era deles. Dentro dele, acharam carteiras, celulares e documentos de outras 3 pessoas que tinham parado ali naquela noite. Eles me mostraram a foto do atendente. Era o mesmo cara que tinha me atendido. O mesmo que me avisou para ir embora. Até hoje não sei como ele conseguiu avisar. Mas sei que se eu tivesse demorado mais 30 segundos dentro daquela lojinha, meu corpo estaria dentro daquele caminhão também. Nunca mais paro em posto pequeno de madrugada. E quando vejo um letreiro azul e vermelho no escuro, eu passo direto. Mesmo que o tanque esteja na reserva.
Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e trabalhei por quase 6 anos no turno da madrugada de um posto de combustível na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Quem já trabalhou em posto sabe que a madrugada é estranha. Depois das 2 da manhã, o movimento praticamente desaparece. Às vezes passa um caminhão, um carro perdido ou algum viajante cansado procurando café. No restante do tempo, você fica sozinho com o barulho dos postes de iluminação e dos insetos batendo nas lâmpadas. O que aconteceu comigo foi em uma terça-feira de julho de 2022. Era por volta das 3h20 da manhã. Eu estava sentado atrás do caixa olhando vídeos no celular quando ouvi o som de um carro entrando no pátio. Levantei os olhos e vi um sedã branco antigo estacionar ao lado da Bomba 7, a mais afastada da loja de conveniência. Estranhei porque o motorista não desceu. Esperei alguns segundos e fui até lá. Quando me aproximei, vi um homem sentado ao volante. Devia ter uns 60 anos. Pele muito pálida. Cabelos grisalhos. Ele estava imóvel, olhando para frente. Bati levemente no vidro. Ele virou a cabeça devagar. Completa com gasolina, por favor. A voz dele parecia cansada. Peguei a mangueira e comecei a abastecer. Enquanto isso, percebi algo estranho. O carro estava absurdamente limpo. Não havia poeira, barro ou marcas de viagem. Parecia ter acabado de sair da concessionária, apesar de ser um modelo antigo. Quando terminei, fui até a janela. Deu R$ 148. Ele me encarou por alguns segundos. Então perguntou: "Você ainda trabalha aqui?" Achei a pergunta estranha. "Sim." "Faz quanto tempo?" "Uns 6 anos." Ele assentiu lentamente. "Então você não estava aqui naquela noite." Antes que eu perguntasse o que queria dizer, ele entregou 2 notas de R$ 100. Recebi o dinheiro e fui até o caixa pegar o troco. Não devo ter levado mais de 20 segundos. Quando voltei para fora, o carro havia desaparecido. Não estava saindo pelo acesso. Não estava estacionado. Não estava em lugar nenhum. Simplesmente sumiu. Fiquei parado olhando o pátio vazio. Meu primeiro pensamento foi que ele tinha saído muito rápido enquanto eu estava distraído. Mas isso não fazia sentido. Da loja era possível ver toda a saída do posto. Eu teria notado. Voltei para dentro sentindo um frio estranho na barriga. Foi então que percebi algo ainda pior. As 2 notas de R$ 100 tinham desaparecido do caixa. Revirei tudo. Procurei no chão. Nada. Como se nunca tivessem existido. Passei o restante do turno inquieto. Quando amanheceu, contei o ocorrido para o gerente. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou pálido. Perguntou apenas: "Era um sedã branco?" Concordei. "Bomba 7. Concordei de novo. Ele não respondeu imediatamente. Acendeu um cigarro do lado de fora e me chamou. Então contou uma história que eu nunca tinha ouvido. 10 anos antes de eu começar a trabalhar ali, um homem havia parado exatamente naquela bomba durante a madrugada. Segundo os registros, ele sofreu um infarto fulminante dentro do carro enquanto aguardava atendimento. Quando o frentista se aproximou, o homem já estava morto. O carro era um sedã branco. A bomba era às 7. E o horário registrado na ocorrência policial era 3h20 da manhã. Meu estômago gelou. Perguntei o nome do motorista. O gerente entrou na sala administrativa e voltou com uma cópia antiga do boletim. A fotografia anexada mostrava um senhor de cabelos grisalhos. Era exatamente o homem que eu tinha atendido. No mesmo instante senti minhas pernas ficarem fracas. Pensei que o gerente estivesse pregando uma peça. Mas havia algo que ele não poderia saber. A frase que o homem me disse: "Então você não estava aqui naquela noite." Eu nunca tinha contado essa parte para ninguém. Na semana seguinte pedi para trocar de turno. 2 meses depois pedi demissão. Até hoje evito parar em postos durante a madrugada. E existe uma última coisa que nunca consegui explicar. Na gravação das câmeras daquele dia,
Aparece claramente eu saindo da loja, segurando uma mangueira e abastecendo alguma coisa. Durante quase 3 minutos. Mas não existe carro nenhum nas imagens. Nenhum. Parece que estou abastecendo o vazio. Madrugada na beira de rodovia é uma realidade paralela. Quem trabalha em posto de combustível de beira de estrada sabe que o pátio, depois das 2 da manhã, é um misto de refúgio para caminhoneiros cansados e ponto de encontro para coisas que a gente não consegue explicar. Meu nome é Wagner, tenho 34 anos e, durante 3 anos, fui frentista do turno da noite em um posto desativado de bandeira branca na rodovia Fernão Dias, bem na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Eu achava que o maior perigo ali eram os assaltos, até a noite em que percebi que o asfalto guarda fomes muito piores. Era uma quarta-feira de julho, aquele frio de rachar que faz a fumaça da respiração parecer névoa. O posto era grande, mas antigo, cercado por uma parede de eucaliptos e mato alto nos fundos. Passava pouco das 13h15 da manhã. O movimento de carretas já tinha zerado e meu colega de turno, o vigia, tinha subido para o refeitório para tomar uma sopa. Eu estava sozinho no pátio, perto das bombas, batendo o pé para aquecer o corpo. Foi quando vi os faróis entrarem pelo acesso da rodovia. Era um Santana antigo, azul escuro, com a lataria queimada de sol e os vidros completamente pretos, daquele insulfio bem pesado. O que me chamou a atenção logo de cara foi o silêncio. Um carro daquele ano costuma ter um motor barulhento, mas ele deslizou pelo pátio de paralelepípedos sem fazer um único ruído de pneu ou de escapamento. Ele parou na bomba 4, a mais distante da conveniência, bem na borda onde a luz dos refletores começava a falhar e dar lugar à escuridão do matagal. Aproximei-me a passos lentos, com as mãos nos bolsos da jaqueta. Boa noite, chefe. Vai abastecer? Perguntei, parando ao lado da janela do motorista. O vidro não desceu. Ficou ali, aquela placa de vidro preto refletindo a minha própria cara cansada e a luz amarelada do teto do posto. Dei 2 toques de leve com os nós dos dedos no vidro. O alô, amigo? O vidro do motorista continuou fechado, mas o vidro traseiro direito desceu. Devagar. 3 dedos de abertura, não mais que isso. Lá dentro, a penumbra era total. O cheiro que escapou daquela fresta me fez dar um passo para trás por puro instinto. Não era cheiro de combustível, nem de carro velho. Era um odor pesado de terra molhada de cemitério, misturado com algo azedo, como carne esquecida no sol. Uma voz veio daquela fresta. Não parecia a voz de uma pessoa só. Era um som duplo, como se um homem e uma criança estivessem falando exatamente as mesmas palavras, no mesmo tom arrastado e sem ar. R$ 50 de gasolina. Wagner. Meu corpo inteiro travou. Eu não estava usando crachá. Ele tinha quebrado na semana anterior e estava guardado na minha gaveta. Como aquela coisa sabia o meu nome? Tentei manter a postura de funcionário, engolindo em seco, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas apesar do frio de 5 graus. C50 na gasolina. Pois não. É dinheiro ou cartão? Não houve resposta. Apenas o som de algo se debatendo de leve no banco de trás, como se houvesse um animal grande ou alguém amarrado ali dentro, raspando as unhas no couro do estofado. Fui até a bomba, peguei o bico do combustível, abri o bocal do Santana e comecei a abastecer. O visor da bomba começou a rodar. 10, 20, 30 reais. Olhei para o pneu traseiro do carro. Normalmente, quando o tanque vai enchendo e o combustível pesa, a suspensão do carro cede um pouco, o pneu achata de leve contra o chão. Mas aquele carro parecia flutuar. Ele não se mexia 1 milímetro. Para espantar o nervosismo, olhei pelo vidro traseiro que estava semiaberto. Forcei a vista contra o vão de 3 dedos. A luz do poste bateu de lado e iluminou o interior. Não havia ninguém no banco do motorista. O volante estava ali, parado, mas o banco da frente estava vazio. E no banco de trás, o que eu vi me fez soltar o bico da bomba no chão. Não havia uma pessoa sentada. Havia uma massa cinzenta, um emaranhado de braços e pernas longas e finas, peladas, que se contorciam umas sobre as outras no espaço apertado do banco. E no meio daquela massa de membros disformes, um rosto horroroso, comprido, sem dentes, com a pele colada nos ossos e os olhos totalmente brancos,
estava colado na fresta do vidro, me espiando. Aquela coisa estava usando o braço de trás para imitar a altura de um motorista no banco da frente, segurando um casaco vazio para parecer uma pessoa de longe. O bico da bomba bateu no chão do pátio, espalhando um pouco de gasolina. O barulho do metal estalando quebrou o meu transe de pavor. No mesmo instante em que o bico caiu, o vidro traseiro do Santana subiu num estalo violento. O carro deu uma arrancada brutal, ainda sem fazer som nenhum de motor. Ele não foi em direção à rodovia. O motorista fantasma jogou o carro direto para o fundo do posto, rasgando a cerca de arame farpado e sumindo no meio do matagal escuro e dos eucaliptos. O barulho da cerca quebrando foi real. O estrondo fez o vigia descer correndo com a lanterna na mão. Wagner! Que porra foi essa? Alguém tentou assaltar? Ele gritou, correndo na minha direção. Eu estava de joelhos no pátio, os dedos sujos de combustível, vomitando de puro nervosismo devido ao cheiro residual que tinha ficado no ar. Quando os policiais chegaram, cerca de 1 hora depois, nós fomos até o fundo do posto. O arame farpado estava arrebentado e havia marcas de pneu na terra batida. Mas as marcas só iam até os primeiros 3 metros de mata. Depois disso, os rastros simplesmente sumiam, como se o carro tivesse evaporado ou subido para o céu. Pedi as contas no dia seguinte. Hoje em dia, eu só abasteço meu próprio carro de dia, em postos movimentados no centro da cidade. Se eu preciso viajar à noite e o tanque começa a chegar na reserva, eu sinto uma palpitação no peito. Porque eu sei que, na escuridão das margens da rodovia, existem coisas que andam de carro, que sabem o seu nome e que param para abastecer algo que não é o motor. Trabalhei durante 3 anos como frentista em um posto de combustível na BR-116, próximo a Curitiba. Quem já trabalhou em rodovia sabe que as madrugadas podem ser muito longas, principalmente no inverno. Tem noites em que você passa horas sem atender ninguém. O que aconteceu comigo foi em agosto de 2021. Era uma madrugada de chuva forte, daquelas que parecem não ter fim. Eu estava sozinho na pista porque meu colega tinha ido organizar o estoque da conveniência. O relógio marcava exatamente 2h47 quando vi um carro entrando no posto. Era uma caminhonete prata antiga. Ela estacionou perto da bomba e apagou os faróis. Fui correndo debaixo da chuva para atender. Quando cheguei, o motorista abaixou apenas alguns centímetros do vidro. Era um senhor de aproximadamente 70 anos. Usava um chapéu preto e um casaco muito antigo. A iluminação era fraca, mas lembro de ter achado estranho como ele parecia seco, apesar daquela tempestade. Completa com diesel, meu filho. Comecei a abastecer. Enquanto esperava, tentei puxar conversa. Perguntei se ele estava viajando. Ele respondeu: estou voltando para casa. A voz dele era tranquila, mas havia algo estranho nela. Parecia distante, como se viesse de muito longe. Quando terminei o abastecimento, informei o valor. Ele entregou uma nota de R$ 50 pela fresta do vidro. Agradeci e fui buscar o troco. Quando voltei, a caminhonete ainda estava parada. Entreguei o dinheiro. Ele pegou as notas lentamente. Então perguntou: você trabalha aqui há muito tempo? Uns 2 anos. Ele olhou para o prédio da conveniência. Depois para o terreno ao lado do posto. Então sorriu. Antigamente havia uma casa ali. Apontei para o terreno vazio. Nunca vi casa nenhuma. Havia sim. Morei nela por 40 anos. Achei que fosse apenas conversa de alguém nostálgico. Sorri e concordei. Foi quando ele disse: minha esposa me espera lá até hoje. Senti um arrepio imediato. Não pela frase, mas pela forma como ele falou. Como se fosse algo completamente normal. Ele ligou o motor. Tenha uma boa noite, rapaz. A caminhonete saiu lentamente sob a chuva. Observei até desaparecer na escuridão da rodovia. Quando meu colega voltou, contei sobre o cliente. Mencionei a história da casa. Ele ficou olhando para mim sem falar nada. Depois perguntou: caminhonete prata?
Sim. Chapéu preto. Concordei. Meu colega ficou pálido. Então me levou até a sala do gerente. Lá havia um funcionário antigo que trabalhava no posto desde a inauguração. Quando descreve o homem, ele se levantou imediatamente. Não pode ser. Perguntei o motivo. Ele me contou uma história que eu jamais esquecerei. Anos antes da construção do posto, existia realmente uma casa naquele terreno. Um casal morava ali. A esposa morreu primeiro. Pouco tempo depois, o marido sofreu um acidente de carro durante uma tempestade exatamente naquela rodovia. Segundo os moradores da região, ele estava voltando para casa quando morreu. A casa foi demolida anos depois. Mas a história continuou circulando entre caminhoneiros e funcionários antigos. Diziam que, em noites de chuva forte, um senhor aparecia ocasionalmente no posto perguntando sobre o terreno. Na época eu achei que estavam tentando me assustar. Até que o gerente pediu para verificar o caixa. A nota de R$ 50 ainda estava lá. Mas havia um detalhe. Era uma nota antiga. Muito antiga. Tão antiga que já havia saído de circulação há anos. No dia seguinte fomos verificar as câmeras. A imagem mostrava claramente eu parado ao lado da bomba, conversando sozinho durante vários minutos, movimentando as mãos como se estivesse entregando troco para alguém. Mas não havia caminhonete alguma, nem carro, nem motorista. A chuva caía sobre um espaço completamente vazio. Pedi demissão 3 meses depois. Até hoje evito postos de combustível em noites de tempestade. E toda vez que escuto chuva batendo forte no telhado, lembro da última frase daquele homem. Minha esposa me espera lá até hoje. Meu nome é Lucas. Tenho 29 anos e moro em Campinas. O que aconteceu comigo foi em agosto de 2024, na rodovia Dutra, sentido Rio de Janeiro, por volta das 2h40 da manhã. Eu estava voltando de uma entrega e o caminhão pequeno que eu dirijo começou a piscar a luz da reserva. Não queria parar, mas não tinha escolha. Vi o letreiro de um posto pequeno, daqueles que quase ninguém conhece, chamado Posto Santa Luzia. Parei na bomba número 3, a única que parecia acesa. O lugar estava estranhamente silencioso. Não tinha nenhum outro carro, nem caminhão. Só o barulho da chuva fina batendo na marquise. O atendente saiu de dentro da lojinha. Era um homem de uns 50 anos, careca, barba grisalha bem feita, uniforme azul limpo. Ele sorriu de um jeito estranho, como se já me conhecesse. Boa noite, Lucas, ele disse, antes mesmo de eu abrir a boca. Fiquei gelado. Eu não estava usando crachá, nem nada com meu nome. Como você sabe meu nome? Perguntei. Ele deu de ombros e começou a abastecer. Eu sei o nome de todo mundo que para aqui. Enquanto o combustível subia, ele ficou me olhando fixamente. Tinha algo errado com os olhos dele. Pareciam vazios. Como se não tivesse vida atrás deles. Entrei na lojinha para pagar. O ar lá dentro estava gelado, muito mais frio do que deveria. O relógio na parede marcava 2h47, mas o meu celular mostrava 2h51. Achei que era só atraso. Quando voltei para fora, ele estava parado ao lado do caminhão, mesmo eu não tendo pedido nada. Não pega a Dutra hoje não, Lucas. Tem uma carreta desgovernada no quilômetros 182. Se você for, não chega em casa. Eu ri nervoso. Tá bom, tio. Valeu o aviso. Paguei, entrei no caminhão e fui embora. Mas o aviso dele ficou martelando na minha cabeça. Uns 30 quilômetros à frente, vi um congestionamento enorme. Uma carreta tinha atravessado a pista e batido em vários carros. Exatamente no quilômetros 182. A polícia estava tirando os corpos. Fiquei abalado, mas segui viagem. 2 meses depois, tive que passar pelo mesmo trecho novamente. Era de dia dessa vez. Quando vi o posto Santa Luzia, resolvi parar para tomar um café e agradecer o homem pelo aviso. Estacionei e entrei.
A lojinha estava exatamente igual. Só que tinha uma senhora de uns 60 anos atrás do balcão. Bom dia. O senhor que trabalhava aqui à noite, o careca de barba grisalha. Ele tá de folga? A mulher me olhou com uma cara estranha. Meu filho, meu marido morreu há 6 anos. Foi atropelado bem ali na Bomba 3, por um caminhão que fugiu. Ele era o único atendente noturno daqui. Senti o sangue descer todo pro chão. Mas ele me atendeu tem 2 meses. Ele me chamou pelo nome. Me avisou da carreta. A senhora ficou pálida. Abriu uma gaveta e tirou uma foto velha. Era ele. O mesmo homem. A mesma barba. O mesmo uniforme. Essa foto foi tirada uma semana antes dele morrer. Ela disse, com a voz tremendo. Saí do posto sem falar mais nada. Quando entrei no caminhão, olhei pela última vez para a bomba número 3. Por um segundo, juro que vi ele parado lá, com a mesma roupa, me olhando. Ele levantou a mão devagar, como se estivesse se despedindo. Desde então, nunca mais parei naquele posto. E toda vez que passo pela Dutra de madrugada, eu olho pro retrovisor. Às vezes, por uma fração de segundo, eu vejo faróis antigos atrás de mim, mesmo sabendo que não tem nenhum carro. E o pior, meu nome nunca esteve escrito em lugar nenhum naquela noite.